Glória a Deus, glória ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite para todos vocês, que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe o pessoal do YouTube que tem participado das aulas, que o Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje vamos terminar a nossa primeira aula, tá? E adentrar na segunda aula de batalha espiritual e vitória financeira. Tá sem som? Todos me ouvem? Gente, vocês me ouvem? Aqui. Estão me ouvindo? Deixa eu ver. Tá ouvindo, Euni? Sim, pastor, tá bom. Tá ouvindo, né? Então, acho que é o teu computador, Alexandra, tá? Mexe no microfoninho teu, conecta no Wi-Fi. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos orar, né? Nós não oramos. Pai, nós te agradecemos por esta aula, pela tua presença, te louvamos por este tempo oportuno. Eu peço que o Senhor venha ministrar a tua bondade sobre a nossa vida, que o Senhor venha trazer a revelação da tua palavra, que o Senhor venha ministrar sobre nós o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos aqui finalizar sobre os altares, né, que são patriarcais, e vamos entrar na aula 2, levantando altares. Semana passada eu falei sobre os altares de Abraão, e agora a gente vai falar um pouquinho dos altares de Isaac, da descendência de Abraão, na verdade, né? Reforçando o que é um altar, são ofertas que foram levantadas. A questão espiritual da oferta, ela é tão poderosa na Bíblia, que de Gênesis a Apocalipse você vai ver o Senhor tratando de altar. E altar são ofertas que levantamos, que apresentamos, que elevamos, né? Para quê? Para que o altar ele seja um portal onde nós nos comunicamos com Deus através da oferta. Isaac levantou um altar muito poderoso. Se você abrir tua Bíblia, abre lá, em Gênesis 26, versículo 25. Gênesis 26, 25, fala de um altar de Isaac. O que você quer? Então, passa por ali e pega. Gênesis 26, 25. Pode perguntar, Édipo. A paz, pastora. Ah, Pastora, só que tinha uma dúvida, que a aula passada eu não pude assistir, porque eu estava com um compromisso, aí eu assisti pelo YouTube. O altar, você já falou, tudo é levantado um altar. A pessoa, a partir do momento que ela não oferta, ela levanta um altar, como que eu posso me para explicar? demônios. Contra Deus? Para demônios? Sim, porque o mundo espiritual, ele é vivo, ele é real. Então, aquilo que você não entrega na mão de Deus, alguém está recebendo. Ou devorador, não abre essa porta. Ou devorador, ou cortador, ou migrador, ou destruidor. Alguém está recebendo a oferta que você não está dando. Alguém está recebendo o dízimo que você, às vezes, está comendo. Por quê? São sementes. As nossas sementes, elas são entregues. É que, às vezes, a gente acha que por não estar ofertando ou dizimando, não está acontecendo nada. Não, mas alguém está recebendo no mundo espiritual. Alguém está recebendo. Olha o altar de Isaac. Gênesis 26, 25. Isso. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram um outro poço. O altar de Isaac é um altar diferente do altar de Abraão. Você vê que ele vem de uma família que levantava altares.
Tanto é que o próprio Isaac já chegou a ser o sacrifício. Então, ele vem de uma família que, não só por costume, mas por obediência, levanta altares. Só que aqui, em Gênesis 26, você vê que ele está construindo o seu próprio altar. O que eu aprendo com isso, queridos? Nós não podemos ficar na sombra dos nossos pais. Eu faço isso porque eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eu vou fazer assim porque eu aprendi. Sai da sombra. Você pode reproduzir comportamentos, mas você não deve viver uma vida debaixo desses comportamentos. Porque Abraão levantou altares ao Senhor. Só que Isaac foi ter as suas próprias experiências com Deus. Ele pegou o exemplo, mas construiu o seu próprio altar. Ele foi viver a história dele. E aí, o que tem de diferente na história de Isaac? Isaac, ele desentulha poços. Porque além dele levantar altares, ele levanta altares no deserto onde ele está morando. Gênesis 26 fala isso. E lá nesse deserto ele começa a cavar poço. Sabe o que eu vejo? Ele fazendo e empreendendo onde Abraão não empreendia. Então, ele não deu continuidade em um negócio familiar, mas ele fez a sua própria fonte de renda, construiu o seu próprio altar e viveu a sua própria experiência com Deus. O que o altar de Isaac fez? Deu a ele poder, unção e autoridade para desentulhar aquilo que estava entulhado. Então, existem ofertas que desentulham coisas que estão entulhadas na nossa vida. Nós precisamos ter discernimentos espirituais. Para quê? Para que você venha ver o que está desmoronando, o que está morto, em que área que você precisa de milagre, em que área que você precisa de provisão. Mas tem hora que você tem que olhar e falar, parece que isso aqui está entulhado. Então, a oferta de Isaac faz ele desentulhar poços, ele vence a inveja. Olha que código poderoso para você vencer a inveja. Ofertando. A oferta é uma blindagem. Pastora, mas se eu orar o Salmo 91, se eu fazer as orações dos portais, isso aí não resolve? Resolve. Faz uma oferta, blindando. Ele venceu um povo invejoso e ele recebeu provisão sobejante. Deu superação na terra do Filisteu. A oferta de Isaac deu a ele superação na terra do inimigo. Queridos, nós precisamos discernir aquilo que precisamos e debaixo do que nós precisamos dar nome aos nossos altares. Você tem que pegar a tua oferta e dar um nome para ela. Senhor, eu quero que ressuscita. Senhor, eu quero que abre portas. Senhor, eu quero que desentulha. Senhor, eu quero que abre caminhos. Senhor, eu quero... Você tem que dar comando para a sua oferta, porque a oferta é viva, ela vai. Ela faz. Mas a gente oferta aleatoriamente. A gente primicia aleatoriamente, porque cada primícia eu gosto de liberar uma palavra diferente, para a tua oferta ter um destino, ela encontrar lugar. Então, tá precisando de superação, preciso superar na terra da inveja. Levanta um altar e dê um nome a ela. Altar de Jacó, Jacó filho de Isaac. Jacó e Esaú também vêm de uma família de altares. Eles viram Abraão, viram Isaac, ouviram as histórias e eles veem qual que é a diferença de Jacó? Jacó levanta um altar de compromisso. Gênesis 28, 20. Olha que diferença de ofertas, querido. Gênesis 28, 20.
Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo, me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloco como coluna servirá de santuário a Deus. E tudo que ele me der, certamente devolverei o dízimo de tudo, como adoração e louvor. Gente, pega o código de Jacó. Jacó, ele faz um pedido específico. Qual que é o nosso erro? Levantar altar. A gente entrega altar com a boca fechada. Olha o que ele pede para Deus: ó, vou te dar uma oferta, mas eu também vou fazer um voto, ser dizimista. Só que eu quero algo em troca. Agora eu pergunto para essa classe maravilhosa, a gente debater antes de eu entrar. O que ele pede em troca é o quê? Comida. Ó, se estiver comigo, me guardando no caminho para onde eu vou, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, aí o Senhor será o meu Deus. Duas perguntas. Jacó era crente antes desse voto, sim ou não? Não. Quem mais? Palpites? Camila, acho que não também. Ele fala assim, ó, eu vou fazer um voto. Se me der comida, você comigo. Se você me guardar, se você for comigo, se você me der roupa, aí você vai ser o meu Deus. Ele era crente antes do voto, sim ou não? Chutem. Cadê os jogadores online? Gente, vocês estão jantando? Vocês estão tudo comendo, né? Vocês é uma benção. Acho que não. Por que que ele não era crente? Porque ele não tinha um voto? Ou porque aí ele fala assim que aí sim Deus seria Deus dele? O que vocês falam? Uhum. Vamos, classe. Vamos embora. Ele diz que aí seria o seu Deus. Eu acredito que Jacó era aqueles filhos de crente, tá? Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Filho de crente não é crente. Filho de crente não é crente. O filho do crente só vai ser crente se ele tiver aliança com Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. Tem gente que pega o filho só e leva para a igreja e acha que ele é crente. Aqui acho que a gente tem as tia da salinha não, me perdoa, as tias da célula de juniores e crianças, se elas puderem até comentar um pouquinho disso, se a Ani estiver disponível. E tem dos jovens também. Filho de crente não é crente, elas podem afirmar isso. Porque Certeza. não, Eu tô com o Júlio. não é ali? Porque É. tem pessoas do mundo que às vezes vão na célula, tem mais compromisso do que o filho dos Muito. crentes, Sim, não é? muitas. Isso. Eu vejo assim, nós trabalhamos, né, nós divulgamos, e as crianças, ela tá sob controle dos pais, né? Igual você acabou de falar. Os filhos do crente não é crente, por quê? Nós temos um trabalho específico para criança e, infelizmente, os crentes não levam os filhos. É, exatamente. Os crentes têm capacidade, às vezes, de levar o filho numa festa do mundo
mas não leva o filho para a igreja. Infelizmente, a Camila lá ainda falando também, ela é testemunha disso. Gente, filho de crente ele tem que se converter. Não vamos achando que só porque teu filho está crescendo dentro da igreja que ele vai ser crente. Pode falar, Ni. Deixa eu acrescentar algo. E tem pais que vão na igreja, são religiosos, não são crentes, e até dificultam o filho conhecer Jesus de verdade, por muita coisa que houve. Exatamente. Bloqueia o filho. Ainda serve de pedra de tropeço. Agora, imagina diante de Deus o preço que esses pais pagarão por não instruir a criança no caminho que deve andar, por não colocar a criança no caminho. Pode falar. Mas eu vejo assim, eu sou tia lá, mas eu sou mãe também, né? De crianças. Eu vejo que se nós não ensinarmos dentro da nossa casa, não adianta nada também lá, Não, né? nada. É tudo em vão. É em casa que começa. Exatamente, exatamente. Por que que hoje os filhos do crente não se convertem? Porque vê que a família é religiosa. Ah, meu pai e minha mãe vai na igreja, isso aí. Então, Jacó, ele era neto do pai da fé, filho de Isaac, só que ele faz um voto com Deus e fala assim, ó, se o Senhor me der tudo, aí o Senhor vai ser o meu Deus. Outra pergunta que eu quero levantar em questão. Aqui a gente vê uma questão de troca, ele está fazendo uma barganha com Deus. Esse tipo de voto é certo ou errado? O que vocês me falam? É errado barganhar com Deus? Camila, achei errado. Eu acho certo, porque senão eu acho que é em Malaquias ele fala, se a gente for dizimista fiel a ele, ele fala que a gente pode fazer prova dele. Fazer prova. Exatamente. Tem uma ali também que achei errado, acho que é a Alex. Errado? Vocês acharam que ele fez uma barganha aqui? Vocês acham? Porque é pesado ler isso. Se o Senhor me der, aí o Senhor vai ser o meu Deus. E aí eu vou ter um voto contigo. Eu vejo Jacó sendo específico no que quer. E pessoas que têm uma visão específica, um foco, ele sabia o que ele queria. O que ele queria? A bênção de Abraão que ele não tinha. Vocês estão lembrados disso, né? Que ele não tinha a bênção da primogenitura. Ele queria o quê? A bênção de Abraão, ele não tinha ela. Então, vou ter foco. Eu não tenho, mas eu posso conseguir. Então, como que eu consigo? Entregando a minha vida, só que eu vou entregar a minha vida por algo que eu quero. Ousadia. Queridos, a coisa mais difícil para os crentes hoje é ter ousadia. Porque para fazer o que Jacó fez aqui, tem que ter ousadia. Você vai negociar com Deus que tem tudo, que é dono de tudo. Olha que loucura. Então você tem que ter muita ousadia. Você tem que ter muita certeza daquilo que você vai fazer na tua vida, do que você vai oferecer, do preço que você vai pagar. Porque ele fala assim, ó, o Senhor vai ser o meu Deus. E aí eu vou levantar uma pedra aqui. Eu vou fazer um voto contigo. Sair eu vou conjecturar para vocês entenderem. Ele está falando assim para Deus, eu saí com a roupa do meu corpo, da casa do meu pai. Eu fui expulso. Mas se o Senhor cuidar de mim, não deixar nada de mal me acontecer, o que passar na minha mão, eu vou te devolver o dízimo. Ele falou, eu saí com a roupa do corpo. Mas se o Senhor for comigo, a bênção de Abraão vai estar na minha vida e eu vou crescer, vou prosperar, vou romper. Só que ainda assim eu vou ter uma aliança com o Senhor. Jacó era um homem interesseiro, queridos. Interesseiro no bom sentido, sabe? Você vê que tudo que ele faz é com uma visão a longo alcance.
cara tinha uma visão de futuro extraordinária. Ele compra a primogenitura. Ele sai brigado com a família inteira. Sai fugido. Ele se casa, ele trabalha com interesse pro sogro. Depois ele trabalha para pegar o que é dele, que ele falou, não, fui injustiçado, eu vou pegar o que é meu. Eu não vou sair de mão abanando, porque era um cara que tinha interesse. Deus abençoe esse cara, porque ele tinha um voto. Ele sabia quem ele queria ser. Ele não queria jogar a descendência de Abraão no lixo. Ele falou assim, não, tem uma bênção no meu avô, tem uma bênção no meu pai, e eu comprei a primogenitura para não deixar o nome se afundar na lama. Cadê Esaú hoje? Ninguém fala de Esaú. É um povo forte? É, mas não como Jacó. Não como Jacó. Então ele levanta um altar do que? Compromisso. Quer prosperar? Você tem que ter compromisso com Deus. Independente de onde você quer chegar. Sim, pagou um preço por ser interesseiro, pagou. As consequências de Jacó foram absurdas. Mas ele se tornou o patriarca da nação de Israel. As tribos começaram nele. Maior honra não tem, gente. Ele foi o pai das tribos. Israel, tanto é que Israel começa em Jacó. Ele teve o nome mudado para Israel. Pagou um preço? Pagou, de todas as formas. Mas se transformou no Israel de Deus. Voto. Aí ele levanta um outro altar. Gênesis 31, versículo 54. Olha o altar que ele levanta, gente, que maravilhoso. 31, 54 e 55. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha, onde se erigiu a estrela de pedras, e convidou todos os parentes que ali estavam para uma refeição de confraternização. Eles comeram, passaram a noite sobre a montanha. No dia seguinte, antes do alvorecer, Labão beijou seus netos, filhas, e os abençoou partindo e voltou para sua casa. Deixa eu ver aqui a próxima passagem. 32, versículo 1 e 2. José deu prosseguimento à sua viagem quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Assim que Jacó os observou, exclamou, esse é o campo de Deus. E por isso deu àquele lugar o nome Manaim, que significa Deus dos exércitos. Ele dá uma oferta de reconciliação. Ele briga com o sogro, foge do sogro, só que aí ele fez algo que ele não fez quando brigou com Esaú. Ah, Senhor, quero estar em paz. Vou dar uma oferta de reconciliação. Faz toda a família participar. Manaim. Gênesis 35, versículo 7. Outro altar que ele levanta. Já fez mais altar que Isaac aqui, hein? Superou o pai. Trinta e cinco, 7. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome de... Deixa eu ler essa Bíblia aqui, está em hebraico. Espera aí, gente. Gênesis, eu não sei pronunciar, por isso que eu não vou ler, tá? Não é pecado não saber. Gênesis 35. Edificou um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Quando ele fugiu de Esaú e ele foi se encontrar, ele falou, Deus, eu vou me encontrar com meu irmão, não quero apanhar, não quero morrer,
Não quero continuar essa briga, eu quero renovar a aliança com meu irmão. Ele vai lá e levanta uma oferta. Deus aplaca o coração de Esaú. Gênesis 42. Olha quantos altares que esse homem levantou. Essa é a oferta dele, é de direcionamento. Gênesis 46, perdão. Gênesis 46, versículo 1 e 2. Aquele não é mais Jacó. Deixa eu ver. E aquele já é Israel, ó. Israel partiu com tudo que possuía, chegando a Berseba. Ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou, Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Aqui Deus dá direcionamento para ele. Fala assim, ó, pode ir para o Egito. Você vai encontrar José. Quer direcionamento? Levanta uma oferta. Oferta tem que ter nome. Vou repetir, tua oferta tem que ter nome, tem que ter destino, tem que ter lugar. A gente direciona as nossas ofertas aleatoriamente, não, ela tem que cair numa terra específica. Deixa eu ver aqui. Jacó, ele era um pouco obstinado mesmo em tirar proveito de algumas coisas. Jacó, qual que é a qualidade de Jacó? Ele usava o temperamento dele em favor. Né? Ele usava toda a força dele para si mesmo. E ele não tinha medo das consequências, ele não era um homem medroso. Pessoas medrosas não prosperam. Pega essa. Se a gente for falar de temperamento, as pessoas que mais prosperam nos temperamentos são os leões, porque eles têm ousadia. Em segundo lugar, os bois. Em terceiro, as águias, porque as águias são muito seguras. Quarto e último são os homens, que o homem vive hoje. Mas os grandes CEOs de empresa, os grandes líderes, geralmente a maioria dos presidentes de país são leões. Porque são temperamentos que têm uma visão de crescer, não gosta da mesmice, não gosta do pouco, porém são impulsivos, têm ousadia para arriscar. Tá? Vamos lá, levantando altares. O que a gente tem que fazer depois que a gente aprende sobre os patriarcas? Eu me resumi nos patriarcas, porque, como eu disse na outra aula, a gente tem o Antigo Testamento, ele é só de oferta de altar, fala 400 passagens. E eu vou me limitar nos patriarcas, tá? Mas a gente tem que ver algumas ofertas que nós podemos fazer na nossa vida. Porque a gente geralmente conhece o quê? Dízimo, oferta e primícia. Pastor, eu vou primiciar. Primícia vai santificar toda a tua massa. Mas e o nome das outras ofertas, Tuba? Vamos ver que oferta que você pode levantar aí, ó. Que altar. Altar de blindagem. Tem ofertas que nós levantamos que envolvem libertação, cura e riqueza. É bíblico, tá? A gente dá mês a mês. Por que nós primiciamos todo mês? Para proteger toda a massa, para santificar toda a massa, né? Esse tipo de oferta, ela está descrita lá em Êxodo, que fala de altares que foram levantados, repreendendo o espírito da morte, repreendendo a escravidão, a miséria e liberando os primogênitos a sair do Egito. Morto, tá muito alto o teu volume aí. Abre lá tua Bíblia em Êxodo 12:3.
Êxodo 12, 3. Deixa eu ver. Alguém já fez alguma oferta por libertação? Não, ninguém nunca ofertou por libertação. Vocês veem que quando a gente nunca ouviu falar sobre. A gente, quando é do mundo, você vai num terreiro, num trem, num passe lá, benzer para ser liberto. Ou faz um trabalho para perder o vício. Mas a gente não dá oferta para ser liberta. É interessante isso, né? Porque as pessoas não falam. Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada homem tome para si um cordeiro para cada família e um cordeiro para cada casa, que estão levantando o altar. 12:42. Êxodo 12:42. Assim como Yahvé passou a vigília naquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, eles se devem passar em vigília para honrar Yahvé o Eterno por todas as gerações, levantando altares. Levítico 35, 5. Opa. Não, tá errado aqui, né? Levítico 35. Deixa eu ver. Por gente. Levítico. Vou ficar devendo a parte de Levítico. Agora eu não vou achar. Aqui, que eu não sei onde que eu peguei. Então, existem ofertas que nos blindam. Queridos, se a gente pudesse ver o mundo espiritual, a gente ia ver as ofertas erguidas em nosso favor. Nós íamos ver aquilo que nós erguemos como altar e iríamos ver a proteção. Então, Israel, quando foi sair do Egito, eles fizeram o quê? Eles pegaram cordeiros, sacrificaram, se alimentaram. Aquilo lá foi um tipo de oferta, porque aquilo era uma blindagem. Depois eles imolaram todos os umbrais da porta para blindar a família, para aquele sangue ser a proteção. Mas eles levantam o altar de blindagem. Tanto é que a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam no deserto é sacrificar. É levantar altar de adoração. Segundo tipo de oferta, altar de obediência, oferta de obediência. Todas as vezes que nós obedecemos, nós estamos levantando altares. Tá? Tudo que você obedece a Deus é um altar levantado. 1 Samuel 15, 22, se não me engano, é aquela passagem. Deixa eu ver aqui. De Samuel e Saul. É mesmo. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Por que tem gente que não prospera? E dizima oferta, mas não é obediente. É dizimista, é ofertante, mas não é obediente. Não tem altar de obediência. E aonde não tem altar de obediência, não tem crescimento. Outro altar que nós podemos levantar, altar de louvor. Todas as vezes que você louva a Deus, queridos, louvar não é cantar, tá? Louvar é agradecer, é dizer palavras de louvor. Mas a gente não louva o Senhor. A gente é bombardeado pelas coisas desse mundo e corrompemos a nossa adoração, manchamos a nossa adoração. Hebreus 13, 15. Deixa eu ver aqui.
Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Louvor é sacrifício, ó. Vai achando que é fácil louvar a Deus, só pôr uma playlist lá e cantar. Não, não é fácil, gente, louvar a Deus, não. Você já tentou ficar um dia sem reclamar? Não consegue. Parece que o dia que você fala, vou me santificar, os capetas saem tudo da toca. Te acha, onde você tá? Você fala, não vai, não. Porque louvor é sacrifício e é altar, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifícios espirituais são altares de adoração. O que são sacrifícios espirituais? Não é sangue, abstenção, mas é adoração. Tá? Quando a gente está adorando a Deus, a gente está levantando um altar, e aquele altar é um sacrifício espiritual. Porque o que o diabo quer de você? Adoração. 1 Pedro 2,5. Deixa eu ler aqui para vocês. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, obediência, adoração é sacrifício espiritual. Olha outro altar que a gente pode levantar aqui, é uma oferta ao Senhor. Altar de paz. Esse é tenebroso também, levantar. Porque tem dia que você quer guerra. Tem dia que você está que nem o Hamas dentro de casa. Você quer fogo, você quer acabar com tudo. Mas a paz, ela é uma oferta. Porque a paz estabelece comunhão. Levítico fala disso. Levítico 3. Levítico 3:1. Todas as vezes que você estabelece paz, no meio da guerra, você está levantando um altar para Deus. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, sem defeito, esse oferecerá perante ao Senhor. Todas as vezes que você promove a paz, você está levantando uma oferta a Deus. Olha que maravilha. Altar de consagração é um altar de entrega a Deus. Consagração da nossa vida. Aquilo que é consagrado não pode ser usado pelo mundo, tá? Quando você separa os períodos de santificação, você não pode se contaminar, né? Vamos falar assim. Quem está em consagração não pode se contaminar com as coisas desse mundo. As pessoas sempre me perguntam assim, pastor, eu estou em jejum de santificação. Vamos falar assim. Eu posso ter relação sexual com meu esposo, com a minha esposa? No jejum tem que entrar em concordância os dois, para ter a santificação, tá? E no jejum de purificação, de santificação, de mais comunhão com Deus, é bom se abster. Né? Não é uma regra, mas é bom para a consagração. Êxodo 28:38 fala disso. Êxodo 28:38. Ele estará em frente a Arão, e Arão carregará a iniquidade, a culpa de algum possível pecado que alguns israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados e fazerem todas as suas ofertas. Esse sinal será continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as ofertas sejam plenamente aceitas ao Senhor. Altar de oferta movida. O que é esse altar? Para você apresentar algo para Deus. Eu sempre instruo o quê? Apresentação de criança. A pessoa vai lá, apresenta a criança. O que eu sempre falo? Traga uma oferta em favor da vida daquela criança. Você não pode chegar diante de Deus com as mãos vazias.
Como que você vai apresentar uma pessoa? Você que nunca ofertou pelos seus filhos, oferte pela vida dos seus filhos. Porque isso é um altar que você está levantando em memória do Senhor na vida daquela criança. Tá? Êxodo 29 e 26. Oferta movida. Que fala dessa passagem, olha. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e o moverás conforme o gesto ritual da apresentação diante do Senhor. Essa será a tua porção. Aquilo que Arão pegava, ele movimentava para apresentar a Deus. Altar voluntário. Essa oferta também eu falo que é uma oferta difícil, é uma oferta sem interesse, com o único objetivo de agradar a Deus. Eu não sei aqui, vou me ousar perguntar, mas alguém já fez alguma oferta sem interesse? Só para agradar? Só aquela oferta de gratidão? Ah, essa aqui é para agradecer. Não quer pedir nada nessa oferta. Quem já fez essa oferta aqui? Chama altar voluntário. Oferta de gratidão. Eu já. Essas ofertas que são apenas apenas, né? Desculpe o apenas. Essas ofertas que são de gratidão chamam-se altares voluntários, que você apresenta como adoração sem pedir nada em troca. Êxodo 35, 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahvé. Voluntária e generosa. Tá? Altar de primícias, fazemos todo mês, que é entregar a primeira parte a Deus. A primeira parte do nosso salário entregamos a Deus. Levítico 2,14. É bíblico? É bíblico. Levítico 2,14. Se oferecerdes ao Senhor uma oferta de primícias, será sobre forma de espigas tostadas, e essas serão os primeiros frutos. Pastora, como que eu tiro minha primícia? Recebeu, separou o seu dízimo. Quanto que é o dízimo? 10%. A sua primícia vai depender de como você vai querer ofertar segundo a Bíblia. Você pode ofertar segundo o seu coração, generosa e voluntariamente. Você pode apresentar oferta de sacrifício, que é aquela oferta que você não pode fazer, não quer fazer, não tem nem como fazer, mas você vai fazer. Você pode fazer aquelas ofertas específicas daquelas que a gente já falou, direcionada. Ou você pode entregar a primícia do primeiro fruto. Eu vou pedir para o meu marido me lembrar aqui. Como que é a contagem da primícia, amor? Você lembra? Para me ensinar o pessoal aqui. A contagem da primícia. É um dia de serviço. Obrigada. Como que é a tua primícia? Separou o teu dízimo, você vai ver quanto que vale o teu dia de serviço. Tá? Se você... Ai, pastor, eu sou autônomo. Cada dia eu ganho um valor. Se eu estiver errada, me corrige, viu, amor? Você vai pegar o teu salário e dividir por 30. Aquilo ali vai ser o tanto que você ganha por dia. E você vai entregar um dia para o Senhor, primícias, porque é a primeira parte. Tá bom? É um dia de serviço entregando para Deus. Existem pessoas que, além das primícias, eles fazem as ofertas, a Bíblia tem um nome, ofertas vistas. O que são ofertas vistas? Eu vou dar um exemplo aqui. O irmão Marcelo, acho que ele está aqui na aula, ele é cabeleireiro. Ele é dizimista, ele já é ofertante, já é primiciador. Como que ele poderia aprimorar a primícia dele, além de tudo que ele já faz?
ele fazer trabalhos voluntários, junto com o que ele faz. Tem pessoas que só fazem o trabalho voluntário, mas aí não cumpre as leis da oferta. Né? Existem religiões que trabalham muito com voluntariado, né? Casas de apoio, entidades, casa de sopa. O que é aquilo lá? Eles estão levantando altares, né? Porque todas as vezes que você supre alguém, você abençoa alguém, aquilo ali é uma oferta na vida daquela pessoa, né? Porém, não invalida o teu compromisso de ser dizimista, ofertante, primiciador na obra de Deus, tá? Isso daí é um a mais para você fazer, para aprimorar a sua oferta. Eu sempre fui dizimista e ofertante. Quando eu trabalhava, que eu tinha um salão, como que eu fazia? Devolvia a minha oferta, entregava a minha oferta, perdão, devolvia o meu dízimo, mas eu ofertava na vida da minha pastora, como ela não pagava salão. Durante todo o tempo que eu trabalhei, eu fui membro de igreja, da qual eu tinha as minhas pastoras, nenhuma delas pagou salão de beleza, nem ela, nem os filhos, nem marido, o que elas queriam fazer. Eu falava assim, ó, você tem passe livre no salão que eu trabalho, tudo, eu bancava tudo, porque era o que eu podia ofertar, e nunca me faltou, nunca me faltou. Muito pelo contrário, eu era muito, sempre fui, né? Graças a Deus, eu sou muito abençoada até hoje, devido aos altares que eu levantei. E levantei em mulheres de Deus, que eu acreditava no ministério, respeitava a unção e a autoridade sobre a minha vida. Então, é uma forma da gente ofertar também, tá bom? Altar de ouro. A Bíblia fala de oferta, que é a nível de reis e príncipes. Vamos ver lá. 2 Crônicas 9:9. Segunda Crônicas, capítulo 9, versículo 9. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Versículo, deixa eu ver, 12. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou ela para sua terra com os seus servos. Aqui eles se presenteiam, mas a Bíblia, quando você vai puxar no original, reconhece isso como oferta. Todas as vezes que você abençoa autoridades na sua vida, mãe, pai, patrão, pastor, chefe, você está entregando ofertas de rei. Você está abençoando autoridades. E a Bíblia vê isso como ofertas de rei. Altar de prata, Zacarias 13:9, é para purificação. Zacarias. Olha como que a Bíblia fala de oferta. Zacarias 13:9. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Invocará o meu nome, eu a ouvirei, e direi, esse é o meu povo, e ele dirá, esse é o meu Deus. Tá? Altar de palavra. Gente, as nossas palavras são altares. Provérbios 18:21
fala que a nossa boca é um portal, já falei disso. Mas existem palavras que estabelecem altares na nossa vida. E às vezes onde o diabo mais tem tentado te bater ou destruir. Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Altar de madeira representa o homem que serve ao Senhor em qualquer lugar e ocasião. É um altar de fidelidade. Pessoas que são fiéis a Deus, a Bíblia diz lá em Romanos que elas mesmas são um sacrifício vivo ao Senhor. E o Senhor olha a vida dessas pessoas, a obra dessas pessoas, como o quê? Como um altar, como uma oferta de madeira, que representa a fidelidade, representa aquele que serve em qualquer lugar. Tem gente que só serve na igreja. Eu da igreja não serve mais, não. Tem que só serve para uma coisa, não serve para duas. Mas existe altar de madeira. Êxodo 27, 1. Que fala de um altar que é feito de madeira. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia. Porque a madeira de acácia no altar, ela servia para sustentar todos os sacrifícios. Aleluia. Altar de bronze. Todas as vezes que você persevera, todas as vezes que você... Sabe aquele dia que você quer chutar o balde, mas você continua firme? Aquele dia que você aguenta no tranco mesmo? Você levanta um altar de bronze. A tua atitude é recebida ao Senhor como uma oferta. E que tipo de oferta? Oferta de bronze. Êxodo 38, 1. Ou no 2. Nos 4 ângulos fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça da arte com o altar, e o revestiu de bronze. Pessoas que perseveram são revestidas. E essas pessoas que perseveram com a sua atitude, o seu comportamento, o comportamento fala. O comportamento dela levanta uma oferta a Deus que tem o mesmo peso de um altar de bronze. Que tipo de altar também que levantamos? Altar de decretos, para acessar tribunais e trazer para a terra o que foi liberado no céu como veredito. Gente, tem coisa que Deus já falou. Mas por que que não vem? Porque está amarrado, está preso no mundo espiritual. O que que a gente tem que fazer? Levantar um altar de decreto. Que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Você tem que começar a abrir a tua boca para trazer à existência aquilo que está paralisado e chamar à luz aquilo que está lá amarrado. É isso mesmo. Mateus 18, 18. O que você liga na terra é ligado no céu. Por que que tem coisas que são desligadas, coisas desligadas não chegam a nós? Porque algumas coisas são desligadas. Porque a gente não está ligando em concordância com o céu. A gente está desligando. Outros 2 altares muito importantes que nós temos que tomar conta da nossa vida. O altar da mesa é o primeiro, e o outro é o altar do leito matrimonial. Todas as vezes que você come uma refeição, o Senhor está vendo como um altar de aliança que está sendo levantado na tua casa. Porque mesa é altar. É um altar de comunhão. A mesa é o lugar onde nós fazemos aliança. A mesa é o lugar onde nós conversamos projetos, onde nós assinamos projetos, onde nós criamos projetos. Então, quando a Bíblia se refere à mesa, a Bíblia se refere a um altar. Por isso,
Faça das suas refeições de qualquer jeito. Lembre que ali você está levantando um altar que o diabo está tentando destruir, que o diabo está tentando derrotar. A gente não se atenta a isso. Mas todas as vezes que nós comemos juntos, nós estamos ali levantando um altar para o Senhor. Quando você se reúne com os irmãos, com os amigos, para aquele momento de comunhão, de comer, é o quê? É altar sendo levantado. O diabo odeia isso. Salmo 28 fala disso. 128 fala disso. Os filhos ao redor da mesa é uma bênção. Salmo 23, 5 fala que o Senhor preparará uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Para que mesa? Para a gente ser honrado diante dos nossos inimigos. Isaías 21, 5. Isaías 21, 5. Olha o que a Bíblia diz em Isaías. A mesa está posta e os lugares estão dispostos. Tudo está preparado, come-se e bebe-se. De pé, ó príncipes e líderes, untai os vossos escudos, ungi os vossos escudos. Então, mesa é lugar para comunhão, mesa é altar. Não deixa o diabo destruir isso, não. E o último altar que nós levantamos na nossa vida é o altar do leito matrimonial. A tua cama é um altar. Por isso, queridos, vou falar mais com as mulheres agora. Acho que os homens não têm muito hábito disso. Não é qualquer um que pode entrar no teu quarto e sentar na tua cama. Às vezes aquelas pessoas, assim, tão dada, gosta de receber o povão. Ai, vem aqui no meu quarto. Meu quarto tem que ser de porta fechada. Quarto é lugar de intimidade. O quarto é um lugar do secreto. Ai, pastora, mas é minha amiga. Você não sabe com que intenção que veio, você não sabe como que tá a vida, o coração, você não sabe o que carrega, você põe para sentar lá na tua cama. Fecha a porta do teu quarto, manda sentar no sofá. Vê que Judas se revelou na mesa, né? Porque a mesa é um altar que revela. Geralmente as pessoas que você come junto, de vez em quando uma ou outra se revela contra você. Por quê? Porque a mesa traz revelação. Mas a cama, como um altar que nós temos, a gente também tem que ter ali o discernimento de blindar as nossas intimidades. Não deixa qualquer um entrar no teu quarto, não. Nem sentar na tua cama. Muito menos deitar. Queridos, eu sou casada faz 12 anos. Os meus pais são separados desde que eu tinha 12 anos. Mas nunca deixei. Não gostava, assim, nunca não. É muito pesado a palavra nunca. Mas eu não gostava que minha mãe deitava na minha cama. Minha mãe. Muito menos colocar a cabeça dela no meu travesseiro. Ai, pastora, mas é sua mãe. Mas ela carregava uma história pesada. Eu não ia deixar aquela história deitar no meu altar. A gente tem que cuidar das coisas físicas e espirituais com discernimento. Hebreus 13, 4, para a gente finalizar. Hebreus 13, 4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Deus está olhando o nosso leito. Então, conserta a tua vida. Porque todas as vezes que você deita, você está oferecendo um culto, uma oferta, um altar ao Senhor. Por que a gente tem que ter discernimento? Discernimento não, perdão. A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter temor, até nas nossas relações sexuais.
para não contaminar o nosso leito. Pastora, eu estou em fornicação, o que eu faço? Conserta a vida. Pastora, eu assisto pornografia deitado na minha cama, o que eu faço? Conserta a vida. Limpa teu leito. Conserta. Porque a gente está oferecendo e alguém está recebendo aquela oferta. Alguém está recebendo. Nós temos que levantar muitos altares na nossa vida. É possível? É fácil? Não, ninguém falou que ia ser. Mas quando a gente acha o caminho, nós começamos a romper e prosperar. Não pense que o diabo ele só vem atacando as tuas finanças pela vida financeira. Finanças é uma batalha espiritual. E o diabo ele entra aonde dá para ele entrar. Se ele entrar contaminando o teu leito, roubando a tua mesa, roubando os teus sacrifícios, roubando o teu louvor, ele vai entrando e roubando. Quando você vê, ele está atacando as suas finanças por áreas que você nem imagina. Amém? Queridos, antes da gente finalizar, eu quero contar um testemunho da Camila. Posso contar aqui, Camila, o seu testemunho? Se mandar um pode aí, eu conto. Senão, eu nem falei com ela. Pode. Primícia passada, todo culto de primícias ensinamos os princípios de dízimos, ofertas e prosperidade. Eu contei algo que eu fiz na minha vida e que mudou a minha vida financeira, que foi devolver o dízimo de um salário que eu não recebi. Gente, eu ganhava R$ 1.000 por mês. E aí eu devolvi um dízimo, meu pastor fez um desafio, né? Ele falou assim, ó, você que sonha em ganhar mais, devolve o valor que você sonha em ganhar de salário. Eu falei, ai, mas o que dava certo para mim agora era 2.000. Eu lembro que eu devolvi R$ 200 de dízimo. Eu vou entrar nessa visão. Eu vou devolver aquilo que eu quero ganhar. E eu fiz aquilo e nunca mais o meu salário baixou. Eu sempre ganhava 2 para cima. E eu contei isso na primícia, que o Espírito Santo está mandando eu contar. E a Camila pegou a visão, ela falou, pastora, eu nunca ganhei mais de X. Eu vou fazer. E foi lá, fez o voto com Deus, ela quietinha, ela me contando, e chegou para receber o salário dela. Ela fez um determinado valor, e o valor que ela fez ultrapassou R$ 100 para receber um aumento. Aquilo ela falou, ela fez sem receber, mas quando ela foi receber, ela já recebeu com um aumento. Eu glorifico a Deus por quê que eu estou contando esse testemunho? Porque oferta é viva, voto é vivo, dinheiro é espiritual. Quando a gente entende isso, a gente começa a romper e prosperar. A nossa vida financeira vai mudar, vocês podem ter certeza disso. Nós contaremos muitos testemunhos do que acontecerá aqui nas nossas aulas. Porque à medida que você conhece e pratica, as coisas começam a desenrolar na sua vida. E o Senhor vai levantar os empresários aqui, desta sala, deste Zoom. O Senhor vai levantar homens e mulheres fortes financeiramente, que andarão no preceito do Senhor, prosperarão segundo a palavra dele. Amém? Alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Faça agora ou cale-se para sempre. Não? Então vamos orar? Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, eu te agradeço por este tempo, pela tua graça, pela tua presença. Te louvo, Senhor, pela tua bondade sobre nós. Eu tomo posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem liberado para nós. E eu abençoo a vida deste povo, Pai.
para que eles venham romper, para que eles venham prosperar, para que eles venham avançar. Em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres fortes financeiramente, para que eles possam vencer a cada dia, em nome de Jesus. Ligue sua câmera, vamos tirar nossa selfie bonita de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Domingo tem culto, 9 da manhã e 7h30 da noite, bênção geracional, hein? Vamos lá. Deixa eu pegar o print aqui. Tirar nossa foto. Sorriso no rosto, vamos embora. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês poderosamente. Bom final de semana. Beijo no coração.